Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar de um assunto que se relaciona muito bem com a nossa aula sobre chakras. Hoje nós vamos falar dos 7 sentidos da vida. Esses sentidos são como se fossem também áreas da nossa vida, tão relacionados, né? Esses 7 sentidos são sentido da fé, primeiro, segundo sentido do amor, terceiro sentido do conhecimento, quarto sentido da justiça, quinto sentido da lei, sexto sentido da evolução e sétimo sentido da geração. Tá? Esses sentidos se relacionam com as leis herméticas, se relacionam com a numerologia, tem um porquê desses sentidos serem nessa ordem, tá? Hoje nós vamos falar sobre todos os detalhes de cada um? Não. Mas nós vamos dar informações importantes para que vocês comecem a entender a grandeza desse assunto. Tá certo? Pessoal, estamos aí no escritório novo, né? Mudança. Como vocês podem ver, ainda precisamos fazer alguns retoques aqui, né? Porém, estou muito feliz e também será uma transformação que vai mudar a forma como a gente está trabalhando, né? Agora, os trabalhos, eles vão ser realizados aqui também. Teremos aí uma facilidade, uma mobilidade melhor, né? Não, teremos uma dinâmica melhor para organizar tudo que for necessário, né? E também para os filhos que vierem aqui nos dias dos trabalhos presenciais, né? Os médiuns, os filhos, né? Os feiticeiros e magos que estão trabalhando já na casa, né? Então, literalmente a casa. Então, hoje, pessoal, como eu falei, nós vamos falar sobre os 7 sentidos, beleza? Então, o primeiro sentido aí, que é o sentido da fé, como o próprio nome diz, ele está relacionado a questões ligadas à religiosidade e religião. Religiosidade, religião. São coisas diferentes. A religiosidade eu tenho quando eu desejo ter o sentimento de religação, porque o termo religião vem do latim religare e significa você se religar com o seu poder que te gerou, seu poder ancestral. Alguns chamarão de o Criador, outros chamarão de o universo, outros chamarão do mistério da vida, que a ciência ainda não explica. Certo? Então, cada vertente religiosa, eu tenho um nome para essa força sustentadora da fé. Exemplo, o sustentador da fé das religiões cristãs. O arquétipo, a figura, a imagem de Jesus Cristo. A
Figura que representa. Representa. Eu não estou falando que é a mesma coisa que Jesus Cristo para a igreja, tá? A gente está falando de representações. A mesma força que representa a fé dentro do panteão africano, do panteão iorubá, seria Oxalá. E aí eu tenho derivações de Oxalá. Eu tenho cruzamentos com outras energias, Oxalufã, Oxaguiã, e por aí vai. Obatalá. E por aí vai, tá? O que são essas derivações dessa deidade representante da fé? São cruzamentos entre essa mesma deidade e outras. Por exemplo, cruzamentos entre uma deidade da fé e do amor, da fé do conhecimento, da fé e da justiça. Então, eu tenho as qualidades de deidades. No candomblé, dentro da religião candomblé, eles têm um estudo muito extenso de nomes, mitos, inclusive, sobre essas diversas variações de cada orixá, que dentro do panteão iorubá, essas deidades são chamadas de orixás, tá? Seria similar, não é a mesma coisa. Não é para colocar tudo no balde do sincretismo e misturar. Não é isso. Universalismo não é isso, tá, gente? É você entender a origem de cada coisa e você ter muito respeito pela origem de cada coisa. Tá? O universalismo, ele utiliza o conhecimento religioso de todas as religiões. Mas isso não significa pegar essas religiões e transformar em uma coisa filosoficamente falando. Não. O universalismo é a agregação, a congregação de todos os conhecimentos, de todas as religiões. E isso tem a ver com o que estamos falando sobre o sentido da fé. Para que vocês entendam o que é esse sentido. Porque esse sentido em cada pessoa não tem nada a ver com a religião. Até se você frequenta uma vertente religiosa e você segue à risca essa vertente, o seu sentimento, a forma como a sua ligação com a sua fé, ela não vai ser igual do seu irmão de igreja, do seu irmão de terreiro, do seu irmão de barracão, do seu irmão de qualquer vertente. Vocês entenderam? Esse sentimento da fé individual, é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala sentido da fé, é um sentido, é uma coisa que o ser humano sente. Os nossos sentimentos são individuais, correto? Mesmo quando eu tenho pessoas unidas pelo mesmo sentimento, aí a gente já entra no segundo sentido do amor. Mesmo quando eu tenho pessoas unidas pelo mesmo sentimento, cada um sente individualmente. O sentimento é em comum, mas não é um sentimento só, é um sentimento de uma pessoa, mais o de outra, mais o de outra, mais o de outra, mais o de outra. Isso cria a egrégora.
E quando a gente fala do sentido do amor, a gente pode falar um pouquinho também sobre a mitose, né? Sobre a multiplicação celular. Porque é como se fosse o momento que uma célula se torna duas. Entendeu? Então, quando acontece isso, o mistério envolvido nesse processo da mitose, por exemplo, é o sentido do amor, que é o da multiplicação, que é da agregação. Então, eu tenho coisas, situações, pessoas, pensamentos, magnetismos, ondas cerebrais unidas pelos mesmos sentimentos. Então, a fé, o primeiro sentido, está fazendo com que haja a multiplicação daquilo que estamos falando, que pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Tudo está envolvido por esse mistério. Amor faz a mesma coisa. O amor que a gente pensa quando a gente fala a palavra amor. Que a gente pensa no quê? Relacionamento. Opa! O amor está em tudo. No relacionamento também tem que estar, né? A gente espera que esteja. A gente torce para que esteja. Então, o amor é o elo de ligação mais forte entre duas coisas. É o segundo sentido. E aí, se a gente for para a numerologia, entender o que o número 2 significa, a gente chega numa coisa muito similar. Muito similar. Né? Terceiro sentido do conhecimento é esse que chegamos agora. Quando a gente entende como os processos se desencadeiam. Que primeiro eu tenho uma ideia, depois eu junto aquilo com uma ação, ou eu junto aquilo com outra ideia, ou eu junto aquilo com outra coisa, eu crio. 3. Número da criação, idade. Não se sabe se Jesus Cristo viveu exatamente 33 anos, até porque a conjunção que forma a estrela d'alva aconteceu 7 anos antes do que a gente coloca como ano zero. Tá? Então, na verdade, a gente estaria entrando em 2031 agora, quando virou para 2024. Entendeu? A estrela d'alva é uma conjunção entre dois planetas. Essa conjunção que marcou a estrela d'alva, astrológica e astronomicamente também, aconteceu 7 anos antes do que a gente entende hoje historicamente como ano zero. Então, a gente não sabe, a gente não pode dizer que 33 é a idade de Cristo. Porém, o 33 representa o poder da criação, que é representado pela força sustentadora da fé. O número 3. E por que, então, o 3 e a criação, a criatividade, não está associada à fé? Por quê? Quando eu tenho duas coisas unidas e eu crio algo novo, eu crio um novo um. Vocês entenderam? Certo, né? Então, o conhecimento, ele envolve, esse sentido do conhecimento, ele está aqui agora, quando a gente está estudando questões filosóficas da criação do universo,
quando a gente está estudando religiões, quando a gente está estudando magia, quando a gente está estudando matemática, física, bioenergia, quando a gente está estudando engenharia de materiais, engenharia de produção, física, quando a gente está lavando um carro no Lava Rápido, a gente tá usando o sentido do conhecimento. Por quê? Porque existe um método para você lavar um carro, né? Se você passar o pretinho antes de você passar o sabão, você vai desperdiçar o produto. Então, o pretinho só no final. Quem já trabalhou em lavar rápido sabe. Então, o sentido do conhecimento é o que qualifica, é o que cria os métodos, os conhecimentos, as ciências. Por exemplo, eu não tenho um TCC dizendo que se eu tiver com a camiseta do Palmeiras e entrar no meio da torcida do Corinthians, eu vou apanhar. Pelo menos eu nunca vi nenhuma obra acadêmica que comprovou cientificamente isso, mas eu sei que se eu tiver com uma camiseta do Palmeiras e entrar na torcida do Corinthians, ou se eu tiver com a camiseta do Corinthians e eu entrar na torcida do Palmeiras, eu vou apanhar. Tem uma universidade internacional que provou isso? Não, cara, mas é uma coisa que você sabe. Não é uma ciência. Então, o terceiro sentido da vida, o sentido do conhecimento, ele está relacionado com isso, com os métodos. O sentido da justiça, que é o quarto sentido, ele tem muito a ver com a ordenação das coisas. O quinto sentido também, os dois agem em conjunto. Inclusive, mais para frente, nós vamos transformar esses sentidos em elementos de magia, e nós vamos entender muitas coisas quando essa aula chegar, mas vamos entender que o sentido da justiça representa o fogo e o sentido da lei representa o ar. E eu só tenho um quando eu tenho o outro. Um depende do outro, dentro da magia. E dentro da ciência também. Por quê? Eu só tenho a combustão só acontece quando tem oxigênio. Então eu só tenho fogo se tem ar. Se eu não tiver oxigênio, não pega fogo. Por isso que é necessário um cilindro de oxigênio na Lua para que a nave possa voltar. Porque na atmosfera da Lua não tem oxigênio. E sem oxigênio a combustão não acontece. Sem oxigênio eu não tenho como voltar da Lua. Então, o ar, o fogo depende do ar. Vocês entendem que a gente está falando de símbolo, de representações, né? O Aristóteles, quando ele falou dos quatro elementos, ele não estava falando que toda a matéria é composta dos quatro elementos e não de átomos. Ele estava falando de símbolos. Ele estava falando de representações simbólicas da vida. Vocês entenderam? Beleza? Certo? Então vamos lá. Sentido da justiça é aquele que equilibra, é aquele que determina que tudo que vai e volta. É aquela lei da ciência, a lei de ação e reação.
A terceira lei de Newton. Lei de ação e reação. Então, quando eu disparo, eu tenho o coice. Sempre que eu vou fazer um esforço para um lado, eu tenho que empurrar o outro. Quando a gente anda no chão, o nosso pé faz assim. Ele empurra o chão para trás para a gente poder ir para frente. É disso que a gente está falando. Esses sentidos da vida, eles estão em tudo. Precisa entender isso se você quer se tornar feiticeiro, se você quer entender como funciona a magia, precisa entender isso. Entendeu? E a lei? A lei é isso acontecendo. É o movimento. Então, eu já sei tudo que a gente falou aqui, a gente entendeu. A gente entendeu como isso se organiza. A fé, o amor, o conhecimento, a justiça. O 1, o 2, o 3 e o 4. Uma ideia, uma ação, uma criação e algo novo acontecendo. Algo diferente, um novo dia. O sol, a lua e um ciclo de 24 horas. O sol, a lua e a terra. Em algumas vertentes do ocultismo, principalmente na bruxaria natural, o sol, a lua e a terra representam o pai, a mãe e o filho. Tá? O 1, 2 e o 3. É assim que funciona, certo? E aí eu tenho o fogo e a lei, eu tenho tudo isso acontecendo. Eu tenho o mundo acontecendo. Eu tenho os meus vizinhos aqui do Lava Rápido trabalhando, eu tenho eu dando essa aula, tenho o sol batendo nas roupas do varal, secando as roupas. Tem o mundo acontecendo. E aí tem todos esses princípios, essas leis operando. Quem mantém elas operando é a lei e a justiça, o sentido da lei e da justiça. Para vocês terem uma ideia, o sentido de número 4 da justiça tem a ver com trabalho. Entendem? Normalmente, na magia, quando a gente precisa fazer coisas relacionadas ao trabalho, é dentro do conhecimento, do sentido da justiça que a gente atua. Com as cores, porque tem cores. Não tem as 7 cores do arco-íris? Posso associar com esses sentidos. Tá? Então, cada cor está relacionada com um sentido desse. Tá? Os 7 chakras também. Fé, amor, conhecimento, lei, que é o ar, mas também está ligado ao conhecimento. Aí que eu tenho a ligação entre o número 3 e o número 5. Mas isso é mais avançado, isso é mais para frente. E também para quem quiser estudar numerologia, que é um conhecimento à parte, né? O sentido 6, o sexto sentido da evolução, é quando você começa, você já sabe como funciona, você já entende como funciona, e aquilo ganha uma proporção. Aquilo começa a transformar a realidade. Por isso que o sentido da evolução está ligado com a magia. Porque é quando você entende como as lógicas da criação operam, as dinâmicas da criação operam, o mecanismo, o manual de instrução para a vida, como ele opera. Você entende? E aí sim a magia, que é a alquimia dos elementos.
Quando você transforma a vida em elementos e quando você entende que os elementos, que as coisas que estão ao seu redor são reflexos seus. Você utilizando a vida para transformar em vida e a vida te ensinando como ela funciona. Sentido da geração, ele está relacionado com a mitose também. Porque tem a ver com a reprodução, tem a ver com a criatividade também, que é o último sentido, é o sentido de número 7. Dentro da numerologia, o 3 representa aquilo que é não material. Então, a fé, o amor e o conhecimento, você tem isso aqui é a fé. Isso aqui é o amor. Esse aqui é o conhecimento. Tem como você pegar o conhecimento? Você pode pegar um livro. Mas e se eu não ler esse livro? Eu tenho o conhecimento? Não tem. E o amor? E a fé? Então, até o 3, eu tenho a não materialidade. Do 4 para depois, a gente está falando do mundo material. Então, justiça, lei, evolução e geração. Então, o que é a lei? Eu também não consigo pegar a lei, né? Não consigo pegar a lei ou a justiça, mas elas são coisas em operação. A justiça é o equilíbrio, é ação e reação. Entendem? É um movimento. É o triângulo girando. O 3. Os 3 sentidos principais em movimento, girando. É como se fosse um triângulo girando. Em geometria sagrada, se a gente fosse criar uma fórmula em geometria sagrada, seria isso. Ou geometria universal, sei lá, chama do que você quiser. A geometria da criação. A geometria do mundo, o que criou as formas do mundo, tá? Evolução e geração, é aí que eu tenho, de fato, o Big Bang, né? Seria tipo o Big Bang. O sétimo sentido é o Big Bang, que é o que criou tudo que a gente tem ao nosso redor. Um novo universo para que as coisas pudessem acontecer nesse universo também. Então, tem essa força criadora, que representa pelo 3, e o universo acontecendo, a materialidade, por exemplo, representado pelo 4. Pelos 4 sentidos finais. Justiça, lei, evolução e geração. Então, eu tenho o triângulo e o quadrado da teosofia. Quem já estudou teosofia vai entender. E aí, se eu pego a não materialidade, a materialidade, as coisas de Deus e as coisas de César, e eu junto 3 mais 4, eu tenho 7. Por isso que o número 7 é o número do mistério da criação. Por isso que o 7 está em todo lugar. Por isso que o 7 é tão misterioso. Por isso que tem espíritos que carregam o nome 7, alguma coisa. Malandro bola 7. Malandro bola 7. Exus das 7 encruzilhadas. Pombagira Maria Padilha das 7 encruzilhadas. Caboclo, 7 flechas. Certo? E por aí vai, né? Eu tenho 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais. Quem criou as cores? Quem criou os sons? Quem criou os dias da semana? Beleza, é a nossa contagem de tempo, mas a nossa contagem de tempo
é baseada no movimento de rotação da Terra. Ok, então, quem criou o movimento de rotação da Terra? Quem criou o dia e a noite? A dualidade. Gente, se a gente se estender muito, a aula fica filosófica demais. Essa aula de introdução. A gente ainda vai sambar e costurar em cima desse assunto. A gente ainda vai ir muito além em cima desse assunto. Se preparem. Esse conhecimento é transformador e vai mudar a forma como vocês enxergam o mundo. Vocês vão passar a perceber o mundo de uma maneira diferente, tá bom? Dúvidas lá no grupo pessoal? Ótima tarde, um abraço, beijo!